Pare alguns segundos para pensar. Antes de nós nascermos, nós estamos num ambiente completamente acolhedor, num ambiente em que nos é fornecido tudo, fornecido o nosso alimento, nos é fornecido calor, nos é fornecido proteção, nos é fornecido amor, nos é fornecido atenção e carinho o tempo todo. Onde quer que nós vamos, onde quer que a nossa mãe vá, conosco dentro da sua barriga, nós recebemos atenção, carinho, nós recebemos o afeto das pessoas por onde quer que passamos. E esse é um ambiente completamente prazeroso. Ninguém em sã consciência, nem mesmo um bebê, gostaria de sair desse ambiente. Mas eis que um dia chega e nós precisamos romper essa barreira, sair de todo esse ambiente acalorado, desse ambiente acolhedor e se deparar com o mundo. Nós entramos nesse mundo completamente destruídos emocionalmente. Choramos, nós ficamos desesperados porque nós queremos voltar para aquele ambiente acolhedor. Afinal, nós estamos tirando de um ambiente que nós gostamos muito, que nós temos total domínio sobre aquela situação e nos colocando em um ambiente completamente desconhecido. Mas os dias vão passando no mundo, a nossa mãe já não fica mais tão grudada conosco, quanto ela ficava quando nós estávamos na sua barriga, quando nós estávamos ainda no seu ventre. As noites começam a ser mais solitárias. Nós passamos mais tempo sozinhos durante o sono do que com aquele acolhimento, do que com aquela companhia, com aquela conexão física com a nossa mãe. Mesmo que ela esteja perto, ainda já não é mais a mesma coisa, já não é mais o mesmo contato. Então nós vamos aprendendo a explorar, a viver o mundo de outra forma. E nós temos que abandonar aquele desejo de viver dentro da nossa mãe, novamente, dentro daquele ventre, daquele ambiente. E a gente começa a gostar desse mundo que antes era desconhecido, que ainda é desconhecido, mas é um mundo que está sendo explorado. Nós começamos a entender o nosso papel, entender que nós podemos explorar esse ambiente. Nós temos muito a explorar. Então, na fase seguinte, a gente vem percebendo que o nosso prazer se concentra na sucção. Quando a gente está mamando o leite da nossa mãe, quando a gente está com uma chupeta na boca, e a gente está fazendo aqueles movimentos de sugar, o nosso ápice de energia, o nosso ápice de prazer naquele momento está acontecendo. O nosso prazer é oral. Conforme a fase vai passando, nós encontramos o prazer em fazer cocô, em defecar. Por quê? Nós defecamos na fralda mesmo, nós fazemos as nossas necessidades ali e não nos preocupamos muito com a aparência, com o cheiro daquilo, com a sujeira que aquilo faz, nós simplesmente fazemos. E sempre tem alguém que vem, que nos limpa, que nos cuida. Então o nosso prazer ali, a nossa energia está concentrada naquele momento. Mas nós precisamos evoluir. Logo nós temos que aprender a fazer as necessidades no vaso, não em qualquer lugar, não em qualquer ambiente, mas no vaso. Então nós temos que deixar aquele ambiente acolhedor de que alguém vai nos limpar, de que alguém vai fazer por nós ali a nossa limpeza, a nossa higiene, passamos nós a nos virarmos sozinhos no banheiro, no ambiente mais propício para isso. Junto com isso também largamos a chupeta, que antes era uma fonte de total prazer, mas começa já a não fazer mais sentido conforme a gente vai crescendo. Ou seja, aquilo que antes me dava um extremo prazer, que era o ápice do meu prazer, o ápice da minha paixão, o ápice do sentido de gostar de fazer algo, já não faz mais sentido, não faz mais sentido algum. Eu olho para aquilo como uma lembrança da infância. Às vezes essa fase acontece lá no futuro, às vezes ela acontece ainda na infância, mas enfim, foi apenas uma fase, fica registrada como uma fase. E depois eu vou crescendo,
vou para a escolinha e percebo que existem outras pessoas e vou tendo contato com aquelas pessoas. No início, na escolinha, eu desenho, eu pinto, eu faço brincadeiras e aquelas são atividades prazerosas e eu gosto muito daquilo. Até que chega um momento em que eu preciso ir para o pré. No pré, eu já não vou mais desenhar tanto, eu vou continuar brincando, mas eu não vou brincar tanto, porque eu tenho mais responsabilidades. Eu preciso aprender a escrever, eu preciso aprender a formular frases, eu preciso aprender a ter mais compromissos do que eu tinha antes. E do pré eu vou para as próximas fases, depois entra o ginasial, depois entra o colegial e a cada nova fase mais protagonista eu vou sendo da minha história, mais eu vou me individuando em relação às outras pessoas, em relação à vida. E esse movimento vai acontecendo. Fases eu vou deixando para trás e fases vão aparecendo. Fases vão ficando de lado, vão passando, coisas que eram extremamente importantes, coisas que eram extremamente essenciais e prazerosas em alguns momentos, em outros deixam de fazer sentido, não fazem o menor sentido, o absoluto menor sentido. E assim, de fases em fases, nós vamos vivendo a nossa vida. O que acontece muitas vezes é que esse nível de apego a essas fases nos inibe, nos proíbe, nos coloca barreiras quanto à evolução para a fase seguinte. Então, muita gente, muitos de nós, trazemos ainda resquícios emocionais de fases lá da infância que não foram vencidas, que não foram superadas, apegos a situações ainda da nossa infância, mesmo que não seja de uma maneira consciente, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, mas essas fases estão lá, esse apego existe lá interno e isso rege toda a minha vida, rege as minhas situações. Eu vivo a vida preso muitas vezes a memórias do meu passado, preso muitas vezes às emoções do meu passado, de fases que já deveriam ser superadas, de etapas que já deveriam ter ficado para trás, que deveriam ter feito parte apenas do meu crescimento. Mas não, ainda estou apegado, ainda estou com desejo de que a minha vontade, que não foi suprida naquele momento, seja realizada naquelas fases. E assim eu vou projetando essas fases mal vencidas, esses apegos emocionais não vencidos, não concretizados, eu vou projetando na vida de adulto muitas vezes. E vou tendo os resultados repetidos da minha infância. Vou enrolando a minha vida, vou enrolando a minha história, vou repetindo situações que muitas vezes deveriam ser vencidas, em que eu poderia fazer diferente, em que eu poderia colher frutos diferentes. Mas eu não estou percebendo isso, porque isso está armazenado internamente. Então é assim que as nossas crenças, que muitas das nossas crenças, muitos dos nossos paradigmas internos influenciam a nossa vida externa. Muitos deles são construídos ainda na infância. Muitos deles são construídos em fases que não foram vencidas, em etapas da personalidade, em camadas dessa personalidade que não foram supridas, que não foram vencidas e passadas para as outras fases. E essas outras fases vão acontecendo ainda enroladas, ainda com conexão nessas fases anteriores. E muitas vezes a nossa vida está perdida, muitas vezes nós estamos numa espiral em que a gente não sai do lugar e não entende o porquê. E muitas dessas respostas estão no nosso interior, estão dentro de nós, nessas fases que não foram superadas. Então eu convido você a parar para pensar: qual é a fase que você está vivendo agora? Qual é a fase que você está vivendo nesse exato momento da sua vida? Como você está projetando, está olhando para a sua vida como ideal? Como você está comportando-se diante da vida? Você já entendeu o seu lugar no mundo? Você já entendeu para que é que você está aqui? Você já entendeu a necessidade da sua contribuição, da sua geração de valor para o mundo? Existe uma coisa muito interessante, é que nós, quando estamos principalmente presos em fase da infância, e eu falo por mim também, nós desejamos que o mundo nos supra daquilo que nós estamos carentes. Nós desejamos que o mundo nos dê aquilo que nós desejamos e não foi suprido na nossa infância.
Ou seja, em resumo, nós desejamos ter sem oferecer. Nós não oferecemos valor, nós não oferecemos nada de importante para as outras pessoas, para o coletivo, para o mundo, para a vida, mas nós queremos colher os frutos. Não existe árvore que não seja plantada com uma semente, que não seja regada, que não seja banhada pela luz do sol, que não demore para crescer, que não vença cada etapa para que um dia ela possa dar frutos. Nenhuma árvore que pule essa etapa, ela vai conseguir dar frutos. Não existe essa possibilidade. E a nossa vida é semelhante. Para que nós possamos colher os frutos da vida, nós precisamos primeiro doar. Uma certeza é que a vida, que o universo, que Deus, Ele sempre doa para nós em muito maior abundância do que aquilo que nós doamos. Mas Ele quer que nós aprendamos a viver, a nos doarmos primeiro, para depois ter esse pagamento de volta. Então, pare para pensar qual é a fase da sua vida que você está. Você está querendo contribuir para o meio, está querendo contribuir para a vida, está buscando o seu protagonismo, ou você está sendo vítima, está se vitimizando, pensando que o mundo lhe deve alguma coisa, que as pessoas lhe devem alguma coisa. Você está preso em emoções infantis, emoções que deveriam ter sido vencidas, mas que não foram. E é para você que eu ofereço a minha ajuda. A terapia serve justamente para isso, para que você encontre no seu interior coisas que estão prendendo, que estão evitando com que você evolua, com que você cresça. Todos nós merecemos viver em abundância. Nós merecemos ter uma vida plena, uma vida próspera, de satisfação, de amor. Mas nós precisamos estar suscetíveis a isso. Nós precisamos estar abertos a essa energia. Nós precisamos estar abertos para que a vida nos presenteie. E principalmente precisamos gerar valor no mundo para que isso aconteça. Bom, então essa era a mensagem que eu gostaria de passar hoje para vocês. Aqui é Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental. Lembre-se sempre, assuma o controle. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado por estar aqui comigo.